Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, graças a Deus. E você, Dez? Tudo bem também. Tá me chegando Primeiro, eu aí? quero te agradecer, né? Agradecer demais pela sua disponibilidade, né? Em vir falar de um tema tão relevante, tão importante, que tem sido dor de cabeça para tanta gente e trazer Sei. toda a sua experiência aí por essa hora. Valeu, muito obrigada, de verdade. E isso é um prazer, Dez. Eu que tenho que agradecer. E sempre que falar em propaganda médica, para mim, é a realização, é o momento em que eu me sinto mais feliz, né? Propaganda médica é a melhor profissão do mundo. Eu concordo. Eu Não adoro. antes, né? Ai, eu sou suspeita para falar também, que eu sempre Eu também. amei o trabalho. Se eu pudesse pedir ao Papai do Céu para vir na próxima encarnação uma outra profissão, se eu pudesse escolher, se houver outra encarnação, eu queria ser propagandista também. Vamos manter, né? Vamos manter na linha. Sim. Eu acho que eu também iria por esse lado. Tem Legal. muita gente vindo aqui falando que já participou de muitos treinamentos com você. Muitas pessoas me procuraram no LinkedIn, né, e falando, olha, que legal, hoje vou estar lá hoje. Já fiz treinamento, já me mandaram até foto com você. Então, assim, gente, eu tenho uma celebridade para falar comigo Não diga hoje. isso. Não diga isso. Não, mas eu já capacitei muitas pessoas, né? Por conta até das empresas que eu trabalhei, eram empresas com força de vendas grandes, né? Então, contratavam sempre bastante, né? Então, sempre tinha um contingente novo, grande, de novos, né? E esses novos passavam a gerentes distritais também, que é o grupo que eu também capacitava, e AGRs, enfim. Então, tem aí umas 3.000 pessoas nessa minha jornada, né? E foram... Eu falei. E, Rodrigo, conta um pouco da sua trajetória, né? Como que a indústria farmacêutica aconteceu na sua vida? Olha, eu conheci a indústria farmacêutica por intermédio do meu primo, do meu padrinho, né? Que é propagandista até hoje, né? O Mesquita da Farmoquímica, lá do Rio de Janeiro, meu beijo para ele. Ele me indicou, né, há 24 anos atrás, eu tinha 6 anos aproximadamente, né? Então foi quando eu comecei na propaganda. Em 1996, comecei no Axê como representante, depois fui para a Eurofarma, fui GD, e há 15 anos, desde 2005, eu vim para São Paulo, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, eu fui convidado pelo grupo Eurofarma a ser parte da startup da Supera, né? A Supera RX, um laboratório farmacêutico, onde eu assumi algumas responsabilidades além do treinamento, né? Ao longo do tempo, né? Além do treinamento, eu trabalhei com BI, né? Com inteligência de mercado. Há uns 5 anos atrás, comecei a me enveredar pela área. A empresa precisava descobrir o que se chama de Blue Ocean, né? De oportunidades no mercado. Então, eu capitaneei, né? O marketing digital, trabalhei com trade, mas sempre com treinamento do meu lado. Eu nunca dispensei. Fui evoluindo, passei a ser um executivo de suporte ao negócio e responsável por essas áreas que dão suporte ao negócio, né? Mas sempre, como falei, sempre com treinamento e sempre com um contato muito direto com a área de vendas, com os propagandistas de campo, né? E durante essa jornada, já chegando no ponto do teledetailing, da propaganda remota, há aproximadamente 4 anos, né? Instado pela empresa a descobrir essas oportunidades, na frente à concorrência que estava cada vez mais acirrada, e continua assim, né? Eu mapeei, né, num evento que eu fui representar a empresa, a propaganda médica remota, né? E que já era a realidade, já está muito mais avançado em outros países, né? E trouxe, né, internalizei a ideia a ideia foi bem aceita pela diretoria. E isso já faz uns quase 4, 5 anos ainda na Supera, né? Quando nós implantamos esse departamento de visita remota, não pelo qual eu era responsável junto com essas minhas outras atividades. E foi aí que eu descobri o desafio, a beleza, né? Aquilo que já era belo, que já era complexo, como a propaganda médica, né? E a beleza está na complexidade. Eu vi que podia ficar um pouco mais complexo ainda sendo a propaganda remota. E tive muita ajuda, né, para implantar esse departamento, né?
minha parceira de TI na antiga empresa, foi fantástica, a Rafaela Cura, Silmara Carvalho, responsável pela área de compliance, de farmacovigilância, a Raquel Feitosa, responsável jurídico, enfim, eu estou mencionando esses nomes, né, porque a gente tende a olhar a propaganda como uma ilha de competências, mas não, tem que fazer pontes com várias outras estruturas para dar certo. E, claro, as minhas gestoras, a gestora que tocou o projeto, a Priscila Bragion, Eliseu, os primeiros propagandistas, Tatiane, enfim, foi por eles e com eles que eu aprendi a fazer a propaganda remota. E, que legal. Para finalizar, eu deixei essa empresa no ano passado e fui para a Equilvia, onde eu estou hoje, né? Responsável pela propaganda remota, né? Eu tenho um grupo bem grande de pessoas responsáveis pela propaganda, incumbidos da propaganda remota para diversas empresas diferentes, né? Um outro grupo de suporte que a gente chama de Physician Discovery, que é uma parte do processo de trazer os médicos para dentro da visitação. Tem uma equipe de gestores que me colabora comigo na condução desse. Que legal. Rodrigo, antes da gente continuar, eu quero fazer um pedido, né, para todo mundo que está na live. Primeiro, boa noite para todo mundo. Se você sente que está faltando alguém na live, manda um aviãozinho. Se você está percebendo que a live já vai ser incrível, que tem pessoas que precisam ouvir o que o Rodrigo vai falar com a gente, manda um aviãozinho também. E eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Todas. Desculpa, eu não dei boa noite pro pessoal, tá? Boa noite. Que deselegante. O que é Voudevou de Cassarolê? Isso, Voudevou de Cassarolê, isso é francês arcaico. Alguém que teve curso comigo já deu a deixa, né? Voudevou de Cassarolê era uma das minhas definições para quando a coisa estiver pesada, estiver complicada, tá um Voudevou de Cassarolê. Para, respira e tenta resolver, né? Porque tem outro problema. Se você não tentar resolver, lembre-se que nada é tão ruim que não possa piorar. É um segundo termo que eu usava com o meu grupo, né? Para tentar acalmar, né? Nada é tão ruim que não pode piorar, calma, né? Com certeza. O Voudevou de Cassarolê é uma bagunça. A gente vive hoje um Voudevou de Cassarolê, um ambiente complexo, extremamente volátil, né? Isso é classicamente o Voudevou de Cassarolê. Porque eu vi passando algumas vezes por aqui. Eu falei, olha, tem alguma coisa aí, deixa eu perguntar, né? Porque... Quem usava essa frase era um antigo gestor meu, né? E um colega, o Wagner, hoje GNV da Aerofarma, e o antigo diretor da Aerofarma também, que foi meu gestor durante muito tempo, Jorge Alberto Alves Sá. Então, eu aprendi com eles a falar o Voudevou de Cassarolê. Boa! Rodrigo, então, assim, para a gente começar do começo, eu vi que teve uma pergunta logo no início da live, né? O que é uma visita remota? O que é uma visita remota? Visita remota, ou a propaganda remota, né? Porque é mais do que uma visita. A propaganda remota veja bem, isso é uma pergunta interessante e pode definir o rumo da nossa conversa, né? Ele é um processo, né? De abordagem para o médico fora dos meios tradicionais, por intermédio do qual se convence ou se busca convencer o médico ou outro interlocutor, porque pode ser um não médico também. E processo esse, propaganda remota, para o qual você tem que mobilizar uma série de competências, né? Então, com isso, né, dizendo que é processo, né, que é convencimento, que é competência, eu queria fundamentar um conceito que eu carrego comigo há algum tempo, né? Claro. Porque se diz muito que venda é arte, que propaganda é arte, né? Sem desmerecer a arte, mas propaganda e venda é essencialmente técnica, é ciência, né? Se a gente for olhar o estrito senso, né, é parte de uma ciência social, que é o marketing, né? Então, é um processo de convencimento, né, que mobiliza competências, mobiliza indivíduos, mobiliza recursos para convencer alguém a prescrever o seu produto ou indicar o seu produto, como eu falei, porque também tem um universo de não médicos que pode ser visitado. Aí eu vi alguém aqui, César Moreira também foi um grande parceiro meu parceiro de marketing,
entrando aqui na área. O Marivane está aqui, ele comentou que teve na sua última turma, né, de treinamento na Eurofarma, e ele está pedindo a dica pulo do gato. Essa a gente vai dar só lá no final, óbvio, né? Se eu puder... Então, quem quiser o pulo do gato para ser efetivo no agendamento das visitas remotas, a gente vai chegar lá. Mas tem um processo que a gente vai ter que elucidar antes, porque senão a gente fica só com a cabeça, não tem o resto do corpo, né? Então, e lembra que o mapa não é o território, né? Não adianta a gente só mencionar cada um e não entrar a fundo, porque quando a gente entra a fundo, a gente vê que o ambiente é um pouco mais complexo, né? Então, vamos por partes. Vamos por partes. E, Rô, posso chamar Rô já, né? Porque mais... Claro. Rô, a principal, assim, diferença que você percebe da visita presencial para a visita remota, qual que é a principal diferença entre elas? E depois eu queria também que você falasse um pouco das competências, né, do propagandista presencial e o que o propagandista precisa desenvolver para fazer a remota. Eu posso começar da segunda parte? Porque eu consiga Você que manda aqui. Desenhar melhor a instrução, né? A propaganda médica, ela é uma atividade de fato complexa, e ainda bem que é assim, né? Quanto mais complexo, mais difícil. Quanto mais difícil, maior o valor do passe do propagandista, né? Uhum. A propaganda médica, ela mobiliza uma série de competências, né? E muitas vezes, você já deve ter ouvido falar, aliás, e alguns outros colegas também já devem ter ouvido falar, que o propagandista precisa ter habilidades em vendas. Mas, veja, isso é até um pouco reducionista, né? Porque habilidade em venda, né? Habilidade é parte de um construto maior, né? Chamado SHAI, né? Conhecimento, habilidade, atitude e entrega, né? Então, fora as técnicas de vendas e habilidades em vendas, o propagandista, ou a propaganda médica, mobiliza uma série de competências, né? Foco em resultado. Por que eu começo com foco em resultado? Porque sem isso não se sobrevive na indústria farmacêutica. Eu acho que em qualquer mercado, se a gente não tiver a entrega, que é a entrega, o SHAI, a gente não consegue viver. Né? Por exemplo, a gente está conversando agora sobre propaganda remota, sobre propaganda médica, né? A gente vai tentar provocar algumas reflexões, mas isso é só meio. Eu parei de te ouvir. É um fim em si mesmo. É meio para se obter resultado. Então, por conta disso, a gente tem que primeiro... Deu um delay. Agora que eu estou ouvindo o final do que você disse lá atrás. Eu estou te ouvindo. Deu um delay? Só um pouquinho, que eu acho que já que volta. Tá. Bom, como a gente corrige isso? Ainda está travando. Ó, a gente pode tentar que você saia e volte e, de repente, se eu estou te ouvindo bem na internet aí na sua casa, de dar um tempinho para que a gente use sozinho. Não. Te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo legal agora? Para mim ainda está travando, né? Volta um pouquinho, aí trava, agora congelou, agora está pensando. A gente pode tentar isso? De sair e entrar de novo? Tá, então eu vou tirar aqui e já te espero de volta, tá? Essa é a questão do ao vivo, né? E tá tudo bem, porque pode acontecer, a internet é instável, isso tá fadado, a gente acontece sempre. Mas o Rodrigo ele tem uma visão muito interessante, né? De visita remota, ele tem muito para agregar, então eu tenho certeza que isso aqui, esses minutinhos aí esperando não são nada. Enquanto isso, eu vou aproveitar para falar um oi para o pessoal do YouTube, o pessoal do LinkedIn e a galera lá da comunidade que também está acompanhando essa transmissão ao vivo. Então, quem tiver pergunta também pode mandar, pode fazer, que a galera aqui põe no papelzinho e traz para mim. Ó, já estou ouvindo o barulho do papel, já está chegando. Bem com a letra bonita dessa vez, hein?
Ah, tá. Sabe porque ontem chegaram algumas perguntas, mas acho que para ela escrever rápido, eu ficava assim, gente, mas o que está escrito aqui? Eu acabei quase não conseguindo fazer nenhuma, porque eu não conseguia ler a pergunta. É muita emoção. Pronto, o Rodrigo voltou, a gente está conectando. E aí? Tudo bem? Me ouve bem agora? Agora está tudo bem. Legal, então. Não mudou nada nesses 2 minutos. Posso reformular, então, o raciocínio? Pode, claro. Então, beleza, vamos voltar do começo. Você me perguntou sobre as competências, né? Eu falei que a primeira competência é o foco-resultado, porque propagandista e vendedor. A beleza da profissão do propagandista, Liege, é que, primeiro, e é assim que é a nossa... E não leva o produto também? O caixa não tilinta, né? A gente não ouve a moedinha bater no caixa, né? E segundo, a gente trabalha com produtos, umas simples caixinhas com os comprimidinhos ou dragas dentro. A gente trabalha com a diferença, né, entre a alegria e a tristeza, entre a saúde e a doença, entre a vida e a morte, entre o bem-estar, né? E a gente trabalha com produtos complexos, numa atividade complexa, e o nosso público, o público com o qual a gente se aborda, é um público também, especiais, né? Alto nível acadêmico, bom poder aquisitivo, enfim. Não é fácil o trabalho de propagandista. Então, a gente tem que mobilizar várias competências. Ai, travou de novo. Travou de novo um pouquinho. Poxa, que pena. Bom, você está me ouvindo agora, aliás? É porque não é o Instagram, né? O Instagram sempre funciona bem. Pô, que pena. O pessoal tá falando assim, vai pro YouTube. Já tá no YouTube, mas a gente transmite daqui. Tá, o pessoal tá falando que tá travando. De repente, uma vez a gente conseguiu resolver trocando o aparelho, né? Se tiver um outro aparelho das suas meninas, alguma coisa assim, já resolveu também. Se quiser tentar. Você pede para elas conectarem na sua conta do Instagram. Calma, gente, que a gente vai resolver. O conteúdo a gente vai entregar. Você quer tentar? A gente já entrou e saiu, ele segura um pouquinho, mas vai dar certo. Calma que vai dar certo. Aparece independente do aparelho que é. A gente já pegou 2 aparelhos iguais, um que rodava live, o outro que não rodava live. Então a gente também está aprendendo, né, com as experiências, muita coisa acontecendo, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Quero ter internet da Liege porque nunca cai. A gente pegou aquela que tinha melhor para isso não acontecer, justamente, né? Fibra. E quais os detalhes técnicos aí, todos os gigas, os megas que tinham lá, a gente contratou para não acontecer. Mas eu tenho certeza que já o Rodrigo consegue voltar. Para a gente... Aqui, não sei se foi a solicitação dele que chegou. Ainda não. Já ele deve estar voltando. Tem uma torre aí. Ai, gente. A gente não tem muito o que fazer, né? Nesse caso, a gente vai tentando, vai ajustando, igual foi a live com a Elaine. A gente passou 1 hora perrengueando e outra hora conversando lindamente. E o que ela fez foi justamente ter trocado de telefone. Então, eu acho que eles devem estar fazendo essa troca lá agora. Mas o que eu tenho percebido
assim, muito que a grande dificuldade da visita virtual tem sido essa abertura, né, com os médicos. Como que eu marco isso? Como que eu faço eles irem para frente do computador ao acessar o meu aplicativo, né, acessar o equipamento? Se a gente já espera, né, na sala de espera presencialmente, como que é essa espera no digital, né? Então, tudo isso a gente já alinhou para falar com vocês. Eu também tenho algumas perguntas que eu quero que ele coloque, né, da diferença entre um propagandista e outro, um regime de trabalho e outro, os benefícios de um e outro, se o processo seletivo é diferente, se tem características, tudo isso a gente vai abordar também. O Rodrigo já está voltando e eu acho que agora vai dar certo. Que luta, hein, Led? Ah, mas é assim mesmo. Ai, meu Deus do céu. Você tá vendo o que é um fodevu de caçarolê? Tá vendo? Isso foi um ensaio. Isso foi só para te mostrar o conceito. O conceito aplicado na Falava rapidamente, né, sobre a complexidade da nossa atividade para entrar nas competências, né? A gente trabalha com uma venda que não é venda, né? Com produtos que não são caixinhas coloridas com comprimidos dentro. Ali a gente está falando de a diferença entre bem-estar e alegria, morte e vida, sofrimento e esperança. Então é isso que você, propagandista, vende. Lembra disso. Propagandista não vende característica e benefício, vende valor, né? Então a gente vai voltar a esse conceito. E por último, né, o nosso público médico, né, essencialmente, é um público que exige muito, obviamente, né, do propagandista, né? A gente tem que operar num nível muito alto, né? Porque se você chega com um discurso mal preparado, mal fundamentado tecnicamente, né, com um discurso pobre, você não cria rapport, e mais do que não criar rapport, simplesmente você não cria interesse naquele médico falar com você. Exato. Dito isso, né, a gente tem que lembrar que propaganda médica é meio, não é um fim em si mesmo, é meio. Né? Então, a gente precisa entender de propaganda médica para alcançar resultado. Né? A gente é cobrado no campo por conseguir o acesso do medicamento a determinada instituição, né, que é o grupo de acesso, o grupo de onco, né, que procura padronização nos protocolos, né, o propagandista farma, que busca receituário e venda, enfim. Então, isso é resultado. Então, o pilar por intermédio sobre o qual o propagandista vai se sustentar durante a sua estada na indústria farmacêutica é o foco no resultado. Então, não nos esqueçamos disso, ou lembremos-nos disso sempre. Pois bem, dito isso, né, o foco no resultado, a gente se olhar a propaganda médica é comunicação. Propaganda médica essencialmente é comunicação. Né? Sem se comunicar ou sem ter isso em mente, né? E comunicação é competência. Comunicação não é só o ato, né, de eu emitir um som e você ouvir do outro lado, isso é puramente sensorial. Comunicação é uma competência que tem que ser bem maneira. Como competência, ela é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Né? Então, manejar bem essa comunicação e lembrar que comunicação não é só comunicação verbal, oral, o dedo, é a comunicação corporal, é a maneira pela qual a gente fala, ou seja, a entonação, o ritmo que a comunicação proxêmica, enfim. A comunicação é o principal pilar da propaganda médica. O principal alvo é o resultado, o foco é o resultado, que vira uma competência. Agora, o principal pilar, não há dúvida, que é a comunicação. Né? Uma competência comportamental, a gente precisa falar também das competências técnicas, aquilo que recheia o nosso discurso. A gente vai comunicar algo e o que a gente comunica são as características dos produtos, né? Característica, benefício, mas para você comunicar produto, você tem que conhecer a patologia a que ele está relacionado. Para conhecer a patologia, você tem que conhecer a fisiopatologia, ou seja, como aquela patologia se desenvolve, e em que local aquela patologia se desenvolve, você tem que conhecer um pouco de anatomia, enfim, chamemos isso de competências técnicas, né? Além de conhecer o seu produto, você tem que conhecer o seu concorrente,
né? Você tem que conhecer as métricas de mercado. Então, a gente está falando de competências técnicas, né, relacionadas a produto, e competências analíticas relacionadas a mercado, né? E aí, Liege, por favor, se algum colega for ainda bem neófito e quiser fazer perguntas sobre termos que eu falar, por favor, fique à vontade e você passa para mim. Sim, se aparecer alguma coisa aqui, eu levanto a mão. Dentro de competências analíticas, você tem que entender que métrica que você está utilizando, né? Você está falando em receituário, eu posso ter muito receituário, mas não conseguir venda. Então, você tem que analisar o balanço entre receituário e venda. Você pode olhar venda e tentar entender, é unidade ou real? Tá, você está vendendo bem, mas o mercado subiu mais do que você, então seu market share caiu. Então, voltando à sua pergunta, o propagandista ele tem que mobilizar competência, construir, desenvolver competências técnicas, competências analíticas, foco em resultado, comunicação. Uma outra competência que eu iria citar é gestão de mudança. Pô, Rodrigo, agora você viajou. Tá, vamos pensar. Por que você vai no consultório para você liga para o médico? Para provocar uma mudança. Para provocar uma mudança. Esperar uma ação. E qualquer ação significa dispêndio de energia, significa mudança. Então, se eu ligo para você, oi, doutora Liege, tudo bem? Boa noite. A senhora pode me atender? Posso. Eu queria falar sobre o produto XPTO. A senhora leu aquele material? Não li. A senhora poderia ler o material para a nossa próxima conversa? Ou seja, eu já provoquei uma mudança. Ou já tentei provocar uma mudança. Ou ainda, ô, doutora, a senhora está prescrevendo o produto Y? Estou. Eu prescrevi para um paciente. Poxa, doutora, eu sei que a senhora tem um volume muito grande de pacientes, né? E esse produto tem uma indicação que vai ao encontro desse perfil de seus pacientes. Eu proponho que a senhora observe em mais 4 pacientes essa semana. Ou seja, você partiu de 1 para 4 para 5, ou seja, você está fazendo uma mudança, um movimento. O movimento é igual a mudança. E para mudar existe técnica, né? A propaganda médica, ela não é visceral, ela não é arte. Também tem aquela pessoa que tem o dom, mas não adianta ser só o dom, tem que ter também o desenvolvimento de recursos. Então, para você tem que aprender a gerenciar a mudança, e para mudar, você tem que saber para onde ir, né? Então, para você saber onde ir, você tem que saber estabelecer meta. A gente pode usar o velho SMART específico, mensurável, tempo dirigida, tangível, realista. Então, além de conhecer técnicas, eu preciso manejar bem os compostos de comunicação, eu tenho que entender minimamente de gestão de mudança, de estabelecimento de metas. Muitas vezes, a gente conseguir que alguém leia um material que você mandou para ele já é uma vitória, já é um movimento. Tudo vai muito da maneira como você entrega esse material também, né? Até a entrega do material tem que ser vendedora, você tem que fazer com que a pessoa que está recebendo se interesse por aquilo. E sem dúvida, aliás, e eu não vou dizer que a rotina nos consome, né? Então, muitas vezes eu pego esse material aqui e entrego para 20 médicos, né? No 20º médico, eu já estou falando assim, olha, estou deixando aqui o material, o material está muito bom. Mas para aquele médico é a primeira vez. Então, tem que pegar o material e falar, doutor, esse conteúdo vai ajudar o senhor a tomar decisões no seu dia a dia. Então, esse material deixou de ser um papel com uma série de coisas escritas para ser algo com um valor agregado, que vai fazer a diferença, né, no dia a dia do médico. E isso, valor, e é mais uma competência que eu queria falar, valor é um pressuposto do trabalho do propagandista. Gerar e aumentar a percepção de valor. Eu cito o exemplo do Band-Aid, eu sempre cito esse exemplo, né? Então, valor está em que competência, tá? Vamos colocar dentro do arcabouço de características, benefícios, vantagens e valor, né? É mais uma das competências. Característica é aquela coisa inerte, né? Aquela coisa fria do produto. O produto é benefício, né? Benefício é o que ele oferece. Ele oferece esse benefício, mas a quantidade de bem-estar que se adiciona ao benefício é a percepção de valor, é o valor. Então, quando eu tenho um produto X na mão, eu não tenho só um produto X indicado para patologia Y, né, que vai provocar a remissão do quadro no paciente Z.
eu tenho um produto que vai favorecer a retomada da qualidade de vida daquele paciente, a reinserção dele na dinâmica social, o retorno à atividade de trabalho. Veja, aliás, meus amigos que estão me ouvindo, eu falava de uma caixinha, e a gente terminou falando em reinserção no mercado de trabalho, na vida social. Tem um band-aid. Muito impactante. Eu tenho um band-aid. Band-aid que é uma fita adesiva, né? Custa 20 centavos, 30 centavos. Né? Qual o preço disso? Barato. Né? Agora, qual o valor? Né? Digamos que eu seja um propagandista, corte o dedo, esteja sangrando e eu preciso utilizar de frente ao médico, né? O gestual. Né? Coloca um band-aid, qual é o valor que isso agrega? Além de você curar aquele ferro, cortasse o dedo, eu já estaria com uma tipóia, eu não estaria com um band-aid. Mas, enfim, o valor daquilo é muito maior do que os 20 centavos. Então, voltando ao seu racional, voltando à sua pergunta inicial, e me corrija se eu estiver sendo um pouco prolixo, que eu me resultado, comunicação, gerenciar mudança, saber estabelecer metas e ser capaz de transformar característica em valor percebido. E um erro que muitos colegas cometem, o Liege, é quando fala, pô, esse meu produto aqui custa R$500, tem que vender ele porque tem valor agregado. Não, ele tem preço. Porque se tiver R$500 e não resolver o meu problema, ele não tem valor nenhum. Então, valor é aquilo que eu propagandista, mobilizo para agregar um produto e fazer o médico enxergar o produto de uma outra maneira. Exatamente. Estilo comportamental, aliás, é outra competência. Né? Estilo comportamental, conhecer estilo comportamental. A maneira como me relaciono com você, essencialmente, ela não é balizada por valores. Ela é balizada por comportamentos. Né? E eu entendendo a maneira pela qual, por intermédio da qual você se comporta, eu consigo me assemelhar a ela, e eu estou falando de médico e propagandista, e dessa maneira criar o que se chama de rapport, né? Rapport em programação neurolinguística, né? Que é a harmonização. Então, entender estilo comportamental. Porque no dia a dia da propaganda, o que a gente fala? A gente fala assim, poxa, aquele médico é grosso. Na verdade, a gente está definindo o estilo comportamental dele. Não, aquele médico é tão gentil, é outro estilo comportamental. Pô, aquele médico é brincalhão, isso é um outro estilo comportamental. Aquele médico, ele é formal. A gente está, de uma maneira empírica, definindo os estilos comportamentais. A gente já faz isso. Só que você pode sair do empirismo para a técnica. Quando você utiliza uma ferramenta, né, para fazer o assessment de um desses estilos. Eu acho que muitos de nós que fazemos inscrições em empregos, a gente preenche aquelas fichas, né, aquelas respostas com perguntas que não tem nada a ver, né? E esse cara está me perguntando isso. Na verdade, você está fazendo um assessment, né? Você está sendo submetido a uma ferramenta de assessment. E isso vai definir o teu estilo comportamental. E quando você define o estilo comportamental, a empresa entende que aquele estilo é o mais adequado ao relacionamento do perfil dos médicos que compõem o painel dele. Então, a gente falou aqui de algumas das muitas competências do propagandista, né? E, assim, competências que eu falei de uma maneira mais robusta, né? Bem complexas, mas nós temos algumas coisas relacionadas à atitude também, coisas simples, né? O segmento às regras. Né? Na propaganda médica, a gente está sempre no limite de fazer uma afirmação que corrompa a regra. Sempre no limite. Né? Porque, assim, sendo preciosista, tá, aliás? Isso vale tanto para face-to-face como para remoto. Quando você diz que o produto é gostoso, isso você já está infringindo a regra. Não pode. Você não pode adjetivar produto, característica organoléptica do produto. Né? Mas não vamos ser tão extremistas assim. Né? Quando você faz uma indicação off-label, você precisa vender. Tá? Aí você sabe que o seu produto está sendo utilizado para patologia X, mas ele não é indicado, ele é indicado para patologia Y. Você bula, né? Indicação em bula. Doutor, vai lá e prescreve para patologia X, que tem muita gente prescrevendo, cara. Isso não pode. Isso fecha um laboratório.
né? Tipo, o médico pode fazer uso off-label, mas ele não pode ser orientado ele é senhor da sua pelo decisão. representante, pelo propagandista. Isso é muito sensível, tá? Tem uma outra atitude que quem fez curso comigo também, acho que não vai dar tempo da gente falar sobre isso, mas cuidado que essas indicações off-label, que a gente não pode fazer, muitas vezes são cantos da sereia. O que é isso, Ed? Canto da sereia é aquele canto, né, segundo a metodologia, aquele canto bonito que você segue e depois te leva para o buraco. Né? Então, muitas das vezes, essas indicações off-label, além de proibidas, são cantos da sereia. Outra atitude, a persistência. Né? O propagandista tem que persistir. Não são poucos os obstáculos com os quais ele se depara no dia a dia. Não? Um segmento, a grade promocional, a grade promocional, o propagandista, nós propagandistas, né? Eu me coloco entre eles, nós somos mestres em mudar a grade promocional. E a gente muda achando que vai resolver o problema no laboratório. Aí teve um chefe meu que falou, pô, você quer mudar a grade? Compra um laboratório para você. Aí eu... Então, isso está no campo atitudinal. Né? Então, obedecer às regras, seguir a regra, seguir os ditames da empresa, da profissão, enfim, isso está no campo atitudinal da propaganda médica. Né? Organização, Rodrigo, uma coisa tão prosaica, tão simples. É simples. Eu não sou dos mais organizados, não. É uma luta diária, né? Mas veja, pode falar, Rodrigo, em relação a isso? É uma queixa que meu marido sempre fez. Você é tão bagunceiro dentro de casa, mas o seu porta-mala é impecável. As suas coisas de trabalho são impecáveis. Por que aqui dentro você não é? Eu falo assim, porque eu não sou organizado. Eu não consigo fazer nos dois lados. Eu tenho que organizar em um e bagunçar no outro, porque senão entra em conflito. Eu sou um bagunceiro que tem que me organizar todo dia. Né? Todo dia. Na época de propagandista, tem até Wagner, quem eu já citei, foi meu GD, não sei se tem outros GDs aqui. Assim, eu cumpria a regra, organizado e tudo, mas a minha mesa no escritório, né, todo dia eu tenho que arrumar. Né? Ela começava arrumadinha e no final do dia estava de cabeça para baixo. Mas voltando aqui, por que é importante a organização? A organização ela é algo simples, tá? Prosaico, como eu falei, né? Processual. Só que você precisa ter organização, burocracia, método, porque é por intermédio dessa organização é que você vai ter oportunidade de liberar talento. Porque se você não tem essa estruturação, o seu talento vai ser despendido no esforço de organização, no esforço de colocar as coisas no lugar. Né? E assim, seu público de propagandistas muito, muito grande, de neófitos, a sua carreira será sempre olhada pela questão comportamental, técnica, resultado e por uma questão chamada burocracia. Não foram poucos os colegas que eu vi sucumbir, né, por não serem bons de burocracia. Você já deve ter visto também. Né? E é isso que eu falo sempre, Rodrigo, já para desenvolver isso nos alunos, eu faço cada módulo tem projeto. E eu dou a data. E aí eu falo, não adianta chegar na data e abrir o livro da desculpa, porque isso já é um treino do campo. Burocracia é importante, entregar na data que o gestor pediu é extremamente importante. Aqui já é assim também. Então, você pode vir, pode abrir o livro da desculpa, mas olha... Eu tive muita sorte no dia, isso é verdade. Mas ali na propaganda, eu nunca dei mole com burocracia. As burocracias sempre foram entregues. A propósito, isso é interessante, né? Como a gente está falando de organização, cumprimento de prazos, né? Eu acho que nesses 24 anos de carreira, eu pouco me recordo de não ter cumprido prazos. Então, afora os meus muitos defeitos, né? E saber que eu não sou um cara essencialmente organizado, profissionalmente eu não me mobilizo a ser. Né? Porque talvez tenha sido catequizado lá no começo em relação à burocracia. Entregue seus materiais no tempo certo, entregue a burocracia no tempo certo, ou seja, seja organizado. E trazendo isso para um ambiente mais de desenvolvimento, a organização é fundamental, e repito, para que a gente consiga mobilizar e liberar talento. Liberar talento para a atividade principal, que é ficar de frente ao médico e chegar no ponto de venda, porque ali realmente a gente tem que mobilizar competências, conhecimentos, atitudes muito mais complexas do que a organização.
Enfim, Liege, eu poderia citar algumas, né? Mas falamos sobre essa, né? Falamos sobre comunicação, foco em resultado, competências técnicas, competências analíticas, estilo comportamental, gestão de mudanças, estabelecimento de metas, organização, característica, benefício, geração de valor. São algumas competências das muitas que tornam a nossa profissão tão desafiadora e tão encantadora. Rodrigo, então, para a gente alinhar, eu achei fantástica a explanação, maravilhosa. E dentro da propaganda remota, né? Qual que é a grande... O que você, nesses anos todos, entendeu que facilita muito a abordagem do profissional para o médico de maneira remota? Liege, nesse momento eu poderia tentar tirar da cartola, né, uma coisa assim mágica, que oferecesse um efeito catártico para todo mundo ficasse surpreso. Não, é paciência. 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 Por quê? Né? Existe algo na propaganda remota que você não tem como fugir, é inexorável, não adianta, que é a quantidade de tentativas que você tem até fazer a conexão com o médico. Ou seja, até eu falar, alô, doutora Liege, tudo bem? Uhum. Eu tenho, e repito, isso é irrecorrível, eu tenho que tentar 10, 12, 13, 14 vezes, muitas vezes. Né? É claro que com o amadurecimento do relacionamento, essa quantidade de tentativas vai diminuindo. Mas no campo, a gente precisa ter paciência? Precisa, né? Face to face. Eu vou ao consultório 2, 3, se for uma concentração, né, como a gente diz, eu vou 2, 3 vezes no consultório tentar, 4 vezes, muito mais que isso não dá. Setor de viagem, muito menos. Agora, remotamente, essa é o primeiro conceito. Se você é um indivíduo, né, se você é um representante, reúne todas as características para um face-to-face, amigo, mas se você não tiver paciência... Sim, paciência. É simples assim. Eu tenho um representante na minha equipe, eu tenho uma representante na minha equipe que, mês passado, a gente teve um problema, né, um problema de conexão, enfim. Ela fez 3.400 tentativas no mês. 3.400, a Patrícia. Sim. A gente fez uma intervenção, a Natália, a gestora dela, fez uma intervenção, conseguiu melhorar. Né? Mas, em média, você tenta 10, 12 vezes para conseguir falar com o médico. Né? Isso fisicamente, no face-to-face, não é tão comum. Aliás, 10, 12 vezes você não vai no médico. Você tenta 1, 2, o médico já abre a porta e fala, olha, não vai dar para eu falar. É que a secretária cansa, né, de te ver, fica com dor, intervém, fala, doutora, ou menos você já sabe que ele não vai te atender. Só que remotamente, você não sabe se ele está vendo o telefone, né? Se ele viu as ligações, quantas vezes você está, né, a gente atarefado, né? Tem N ligações que não consegue atender. Então, você fica do outro lado sem saber, ele não quer me atender, ou ele não pode me atender naquele momento, ou ele não viu a ligação. Então, como eu te falei, é paciência e persistência. Esse é o pulo do gato, né, para a gente se adaptar à propaganda remota. E a abordagem, Rodrigo, como que ela acontece? Manda uma mensagem primeiro, já liga direto, já tenta marcar um horário? Como que normalmente tem mais... Isso varia da estratégia da empresa, né? Mas é uma boa prática você fazer um agendamento, e aí você pode fazer uma orquestração do que você tem à mão, né? De preferência, tem o seu lado médico. Antigamente isso era impossível a gente conseguir. Hoje é bastante mais comum a gente ter o seu lado médico, né? Então, vamos buscar o agendamento. É uma boa prática, né? Então, doutora Liege, perdão, eu posso... aqui é o Rodrigo, né, da Equilver. Eu tenho eu vou falar sobre tal tema com a senhora. A senhora pode me atender hoje ou amanhã a tal horário? Ou, se não for o caso, a senhora tem um horário de preferência? Então, você pode fazer a orquestração, usar o WhatsApp ou o e-mail para isso, né? Agora, se você já tiver um relacionamento estabelecido,
Ao término da terceira visita, você já pode agendar a próxima. Uhum. Então, já está aqui, no caso, em Ribeirão, um tantão é agendado. Então, a gente já tem essa prática de visitar e agendar para o próximo mês. Já agendar. Na visita remota, isso é uma das melhores recomendações. Ao término da ligação, fazer o call to action, fazer tudo que tem que ser feito. E, doutora Liege, posso propor o dia tal horário para falar com a senhora? Posso. Então, legal. Mando um WhatsApp. 15 dias depois eu faço um refresh. Ou seja, doutora Liege, só para confirmar, né, daqui 10 dias a gente vai bater um papo. Mantemos o horário? Isso é um recurso para você refrescar o agendamento, mas também, por que não? É um recurso para você ser lembrado. E se você é lembrado e faz um bom trabalho, você passa a ter uma identidade que não é o Rodrigo Aliege, é o produto o laboratório que você recomenda. Então, é um recurso também, que ajuda no agendamento de visita e ajuda também de uma maneira, eu não gostaria de dizer, mas subliminar, a lembrar os seus produtos. Porque dependendo do que vocês combinaram... Lembrar a sua mensagem, melhor dizendo. Dependendo do que foi combinado, né? Doutor, então você pode avaliar tantas amostras, né? Tantos pacientes, iniciar tantos pacientes com esse produto, na frente de todos esses benefícios. Se ela disser ok, tipo 3, você mandou aquela mensagem no meio entre uma visita e outra, eu não prescrevi ainda. Tipo assim, eu tô devendo, entre aspas, aquelas 3, então já vou fazer agora. Então é uma maneira de você manter, né, aquilo no consciente do médico, né? Sem dúvida. Esse contato por WhatsApp, existem algumas particularidades pelo contato pelo WhatsApp, que eu não vou entrar aqui nessa seara, né, a menos que isso surgir. Mas, enfim, essa visita esse contato entre uma visita e outra pode ser utilizado para também, doutor, além de aproveitar o agendamento da visita, eu queria ver se a senhora leu aquele material. Queria lembrar da senhora ler aquele material, ou lembrar que, remotamente a amostra não acompanha a visita, né? Então, a pergunta aqui, exatamente essa do Rodrigo no YouTube. Eu vou ler para você. Como fica a logística de entrega de início de tratamento nesse novo modelo de visita? E eu gostei do início de tratamento, tá? Melhor do que a amostra. Depende da estratégia. A primeira coisa que a gente precisa fazer a coisa certa, tá? Então, propagandista, faça a coisa certa. Você que está começando agora. Então, fazer a coisa certa é entender que para você transportar medicamento, né, você tem que ter autorização. Então, não é qualquer transportadora que entrega medicamento, tá? Tipo, não dá para mandar por Sedex, viu, gente? Isso acontece. Nesse momento aqui que a propaganda remota está sendo feita de uma maneira improvisada, voluntarista, né? Sem muito método. Eu sei que está havendo isso, envio por correio e por Sedex, isso não pode. E aqui eu não quero julgar ninguém, tá? Mas não pode. Então, usualmente, as empresas optam por as empresas que trabalham com visitação remota, optam por contratar empresas de logística, empresas de transporte que são autorizadas a fazer essa entrega, né? O custo sobe, tá? O custo sobe bastante porque no campo você vai mandar, você dono do laboratório, vai mandar amostras para 300 representantes, 30 mil amostras para 300 representantes, né? Então, o universo de destinatários, né, de deslocamentos é bem reduzido. Mas se você pegar esses 300 representantes, cada um com 400 médicos no painel, né, você tem aí um contingente de 12 mil, é isso? Sei lá, X mil médicos para os quais você vai mandar amostras, né? Então, o custo sobe bastante. Então, existem algumas maneiras de você reduzir isso, porque o custo é visto também por volumetria, né? Então, você opta ou por mandar todo mês um volume menor, ou por mandar em espaços maiores de tempo um volume maior, né? Então, em vez de mandar todo mês, vão mandar a cada 3 meses. Enfim, então, respondendo ao meu xará, né, ao Rodrigo, que perguntou, é algo que a gente tem que se adaptar remotamente, tá? A trabalhar sem amostra. E, às vezes, é bom. Eu diria que é bom, principalmente aos colegas que estão começando. A amostra grátis, né, ela é parte de um mix, né? É parte de um mix.
um detalhe apenas do mix. Sim, E muitas vezes... é o detalhe final, eu diria, né? Tem muita gente que usa ela de muleta, tipo, se não tiver a amostra, nem vai. Perfeito. Exato. Então, sob essa ótica, você tem uma amostra mais importante do que eu, tira eu e manda amostra. Se você tem amostra, maravilha, maravilha. Mas durante a minha carreira, durante a sua carreira, durante a carreira de muitos aqui, né, mais experientes, certamente não foram as poucas as vezes em que nós precisamos trabalhar sobre a amostra, com amostras e gerar o mesmo, sem amostras, perdão, e gerar o mesmo resultado. Então, remotamente, algumas estratégias, ou a maioria das estratégias, tem amostras grátis, claro, a depender do produto com o qual você trabalha, né? Uhum. Porque a gente está falando aqui, né, a gente está muito no circuito, naturalmente essa conversa está se desenvolvendo por um circuito clássico, né, de visita farma, né, face to face, né? O primary care, mas remotamente a gente faz projetos que são primary care. A gente tem medical device, né, ou seja, dispositivos médicos fazendo propaganda remotamente. Uhum. Né? Até no primary mesmo, os psicotrópicos, não existe amostra nem presencial, nem virtual. Isotretinoína. Isotretinoína é completamente proibida. Insulina, produtos oncológicos, enfim, são produtos que são nichos de mercado que também são trabalhados remotamente, né? Então, nós propagandistas, né, os propagandistas que estão olhando a visita remota, talvez estejam olhando com um prisma do primary care, né, da visita tradicional, médico, propagandista na frente do médico, no consultório, entregando a amostra. Mas, que eu acho que a coisa vem muito baseado no que a gente está inserido hoje, né? Que é muita gente, muito propagandista presencial, precisando aprender o virtual, né? A fazer sim, esse modelo e aí a questão da amostra até reduz um pouco, porque ele vai visitar os médicos do território dele. Então, ele pode fazer uma visita virtual e passar no consultório e deixar as amostras, né? Porque perto, né? Para essa situação, né? De pandemia, de quarentena e tudo mais. Claro. E veio uma pergunta aqui, Rodrigo, como que os profissionais podem encontrar as vagas para propaganda remota? Olha, só pesquisando nos sites da empresa, não existe, né? Ela é tão difícil de descobrir quanto a vaga da propaganda física. É tão difícil quanto. Né? Mas no anúncio tá que é remoto. Oi? No anúncio, vai. Sim. No anúncio de vaga, vai que é propaganda remota. Sim, claro, porque a natureza é igual, né? Mas o modus operandi é completamente diferente, né? Então, na empresa em que eu trabalho, nós temos propagandistas físicos e propagandistas remotos, né? Então, quando vamos contratar representantes físicos, nós trabalhamos representantes físicos. Antigamente, a gente nem se preocupava com essa diferenciação, né? Que era só propagandista médico, propaganda médica, ponto. Hoje você tem que dizer se é nota físico. Uhum. O modo de procurar é o tradicional, tem muito boca a boca, né? O LinkedIn tem muita coisa, a empresa que eu trabalho anuncia no LinkedIn, né? O Glassdoor. Seguir a IQVIA no LinkedIn, né? Sim, seguiu a IQVIA no LinkedIn e outras empresas. A procura para a posição de propagandista remoto, né? Isso não é novidade, né? Não é novo. Isso, algumas empresas já têm isso estabelecido, né? Já tem departamento de propaganda remota há algum tempo, né? Então, muitas vezes anunciam no próprio site as vagas, né? Então a gente tem que procurar. Você tem aí 240 laboratórios, quase 300 laboratórios diferentes no Brasil, né? E sem contar as empresas, né, que também têm propagandista, empresas de diagnóstico. Então, tem que entrar, tem que persistir no site, ficar alerta ao LinkedIn, ao Glassdoor, vagas.com. A empresa que eu trabalho, voltando a isso, usa muito o LinkedIn para comunicar vagas, né? E eu, assim, para os colegas que estão entrando, estão começando na profissão, eu recomendaria não se deixar levar por aquilo. Pô, precisa de QI, precisa de quem indica. Eu já fiz milhares de processos na minha vida, né? Muitos, né? Como GD, como gerente de treinamento, e muitos. E eu tive a felicidade de nunca ser forçado a contratar ninguém. Nunca. Absolutamente nunca.
né? Aquela pessoa que leva o seu currículo, não necessariamente ela faz uma pressão em levar o seu currículo. Então, se dedique a buscar esses contatos, mas assim, não creio que não é só quem indica. Eu tenho que conhecer alguém. A indústria farmacêutica não vai contratar alguém porque alguém indicou. Vai contratar alguém por identificar que aquele alguém tem um conjunto, é uma crença limitante. Tá? Não se deixe vencer. Agora, tem que se movimentar para procurar. Com certeza, né? É que muita gente, né, acredita nisso e não faz o esforço necessário, não tem a dedicação necessária. Rô, a gente tem aqui menos de 1 minuto, 1 minuto e pouquinho para a live acabar. Jura? Juro. E a gente vai marcar a parte 2. Tá todo mundo pedindo que faz tempo. Se você topar, é claro, a gente marca a parte 2. A gente pode ficar tranquilo. Para logo, inclusive. E aí eu já quero aproveitar para convidar todo mundo para a live de amanhã. É uma live de aniversário. Opa! Para mim. Olha, que bom. Então ela vai acontecer 1 hora mais cedo, às 19, porque depois eu vou comemorar, né, com a família, com a família, os amigos mais próximos. Sim. E vai ser, eu vou fazer sozinha, vou ficar de presente para vocês, o que vocês quiserem perguntar, quiserem saber, mas eu também levantei, depois de conversar com dezenas de gestores, quais que são os pontos mais relevantes que foram ditos em todas as lives para mudar o seu nível de jogo, para ser um excelente candidato que se destaque. Então, eu fiz esse estudo, levantei esses pontos e eu vou tratar eles amanhã. Então, Rô, eu quero te agradecer demais pela sua participação.